Olá, amigos e amigas, cá estamos nós mais uma vez e hoje eu estou muito feliz com o privilégio de estar fazendo esse podcast com o meu sogro, né, que é meu pai, é meu herói, e eu estou muito empolgado para a gente conversar um pouquinho sobre sonhos, né? Então eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho, né, mas eu só queria dizer que muita gente, né, diz que é um privilégio aprender com o meu sogro, e a maioria das pessoas tem a chance de aprender com ele, às vezes de uma plataforma ou mesmo na mesa, mas eu assim me infiltrei num privilégio ainda maior de aprender com ele como um filho. Então, né, ele tem me discipulado e realmente ele é um pai maravilhoso. Então, ele realmente me inspira, ele é um herói para mim, é como eu quero ser quando eu crescer. Então, eu só queria, né, dizer isso e deixar ele se apresentar um pouquinho. Obrigado, Israel. Eu sinto honrado até com as suas palavras, porque eu lhe admiro tanto também, de coração, mas de coração mesmo, e eu fico muito feliz que minha filha casou com você por muitas razões, né? Eu e o seu pai, como você sabe, a gente já era muito, muito amigo, e a gente gostava e ainda gosta demais de estar sempre juntos. Então, quando vocês começaram a namorar, nós vibramos demais, tanto eu como seu pai, porque nós falamos, agora que a gente vai estar muito juntos mesmo, aleluia. Agora tem uma boa desculpa para estar sempre juntos. Uma boa desculpa para estar sempre juntos. Mas outra razão que tanto ele como eu vibramos demais, essa foi a razão principal, é porque nós todos dois já conhecíamos bem, né? Ele já conhecia bem a Priscila, eu já conhecia bem você, e nós não podíamos pensar em ninguém melhor para ser, no meu caso, para ser o marido da minha filha, e no caso seu pai, né, para ser a esposa do filho. Então, realmente, a gente está assim, até hoje, como quem sonha, muito grato a Deus, porque te amo, te admiro muito. E, para quem não me conhece, meu nome mesmo quando o brasileiro ouve meu nome completo, eles acham muito complicado, né? Melvin Abraham Huber, mas esse é o meu nome, Melvin Abraham Huber, que em português seria Melvin, ou Melvin Abraão Huber, né? Então, desde pequeno, por causa do meu nome do meio, Abraham é Abraão em inglês. Então, desde pequeno, eu sou chamado de Abe, né, e por isso que eu sou conhecido como Abe Huber, né? Mas eu nasci no Brasil, meus pais eram missionários americanos no Brasil, e sempre estudei em escolas americanas. Com 17 anos de idade, depois de formado no ensino médio, eu fui fazer faculdade teológica nos Estados Unidos, voltei ao Brasil e pastoreei por muitos anos em Santarém, uma igreja que começou bem pequenininha, mas hoje tem dezenas de milhares de membros, e depois nós mudamos para Fortaleza, com uma equipe grande, que hoje também tem uma igreja lá muito grande, de milhares de pessoas, e de Fortaleza mudamos para uma equipe grande para São Paulo, onde estamos começando um novo trabalho aqui, e cremos que o trabalho aqui vai crescer muito, 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 para a glória de Deus, porém, nós estamos crendo para ela crescer muito, claro, para ganhar muitas almas por Jesus, para cuidar de muitas vidas, fazer muitos discípulos aqui em São Paulo, mas também com santas segundas intenções, porque nós cremos que São Paulo, Deus vai usar o trabalho aqui de São Paulo como uma grande base missionária, da onde vamos enviar literalmente, não estou exagerando, milhares e milhares de missionários brasileiros para toda parte do mundo. E até outros também, de outras nacionalidades, que virão aqui para serem treinados, e eles também serão enviados como missionários. E nós realmente acreditamos, de coração, que vamos estar, pela misericórdia e pela graça de Deus, plantando igrejas em literalmente todas as nações da terra. Então, nós estamos muito, muito empolgados sobre isso e olhando com muita expectativa tudo que Deus tem aí pela frente. Amém, amém. E realmente é tão inspirador e motivador, né, poder participar de tudo que Deus está fazendo, né, em sua igreja
e agora aqui mais focado ainda na Igreja da Paz. E desde que eu te conheci, pai, foi tão assim nítido a sua paixão, né, pela Igreja de Jesus, pelo avanço do reino de Deus, e eu vejo como o Senhor se desdobra, né, como o Senhor se dedica, toda a sua energia e dedicação, e isso para mim era impressionante, era claro. Agora, um dia eu pude sentar e conversar com você, descobrir, né, como o Senhor foi plantando esses sonhos no seu coração desde a sua, né, adolescência. E eu acho que é tão importante a gente conversar sobre isso, porque eu vejo muitas vezes na minha própria geração algumas pessoas um pouco desacreditadas, desmotivadas a sonhar, porque parece que não adianta sonhar grande, mas isso não é verdade. Deus quer que a gente, né, sonhe grande. E isso é tão importante. Eu queria até ler uma passagem, né, a gente agora no começo, pelo assunto de falar sobre sonhos, né, da importância de sonhar. Né? Eu vejo que hoje o Senhor está vivendo um sonho, você tem sonhado ainda grande para Jesus, e como você sempre diz, isso é só o começo. Então você Amém. sempre tem levado o sonho para frente, e eu sei que, né, isso, graças a Deus, você não está fazendo sozinho, né, por causa de pessoas maravilhosas que o Senhor tem trazido ao seu redor, mas eu sei que muitas pessoas, né, têm caminhado numa visão e no sonho que o Senhor te deu. E isso eu acho que é impressionante. E nós precisamos sonhar grande, é importante que a gente sonhe, né? Filipenses 2,13 fala que o Senhor é quem opera em nós tanto o querer como o realizar. Então, existe, né, uma importância no querer. Alguma coisa vai partir daí, né? Não só isso, mas Jeremias 29, 13 ao 11, né, fala, eu sei, né, os planos que tem ao seu respeito, os sonhos que tem ao seu respeito, né, que são sonhos de paz, são bons sonhos, né, para te fazer prosperar e te dar um futuro. Então, obviamente, Deus é esse Deus de sonhos, né, ele é esse Deus que tem um sonho para nós, e Ele quer que a gente possa também sonhar coisas grandes. Então, eu queria que você compartilhasse para a gente um pouco, porque o Senhor não é só a minha inspiração, mas é a inspiração para muita gente. Só que eu acho que muita gente não sabe quando isso começou, né? Lá no seu seminário, já na sua adolescência, você já estava pensando, né, planejando o que você podia fazer para realmente cumprir o seu chamado, a grande comissão de Jesus. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, né, sobre quando isso começou. Quando que você começou a sonhar, realmente decidiu dedicar a sua vida, né, a estudar teologia, ao ministério? Conta um pouquinho para nós de quando e onde tudo começou. Muito legal, muito, muito bom. E eu até quero ressaltar aqui uma coisa antes de eu começar, que talvez quando a pessoa ouve assim a história de alguém, né, como a minha, a pessoa poderá pensar, ai meu Deus, né, isso nunca vai acontecer comigo. Mas deixa eu lhe falar, eu tenho certeza que não tem nenhum cristão que está ouvindo esse podcast que é mais fraco do que eu, se não fosse por Jesus. Então, se Jesus pôde ter feito e está fazendo o que ele está fazendo através de mim, eu tenho certeza, mas certeza absoluta que ele quer fazer, né? Ele quer fazer muito mais através de você, meu irmão, minha irmã. Então, lembre-se de alguns segredos, né, básicos. O primeiro, muita intimidade com Jesus. Segundo, ser fiel com pouco, né? Muitas vezes a gente quer que Deus primeiro nos dê um sonho muito grande para a gente depois lutar por ela. E muitas vezes não estamos nem fazendo aquilo que Deus já nos mandou fazer, né? Então, é importante a gente primeiramente obedecer as coisas básicas que Deus já nos mandou fazer, porque quem é fiel no pouco será fiel sobre muito. Não quero dizer com isso que você também não pode nunca pisar na bola, ou se você falhou em alguma área que Deus já te mandou fazer. Então, não. É se você fica perseverando, fica insistindo, fica se humilhando, quebrantando na presença de Deus e sabendo que Ele te recebe, te aceita, não pelos seus méritos, só pela graça dele mesmo. Então, na medida que você vai abastecendo da graça dele, vai perseverando nas coisas que ele já te mandou fazer. Muito bem, deixa eu começar então. Veja bem, quando eu era pequeno, né, assim, crescendo, eu via meu pai e minha mãe sempre apaixonados por ganhar a vida, chorando pelas vidas.
E eu aprendi desde pequeno que realmente, como diz a Bíblia em Marcos 8,36, quem importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, em outras palavras, indiretamente, o que esse versículo está dizendo, e está dizendo mesmo, é que uma alma, uma vida, vale mais do que todas as riquezas do mundo inteiro. Isso é verdade. Então, eu pensei, poxa, se isso é verdade, a vida eterna, não tem nada mais importante para a minha vida do que ter a vida eterna. Então, uma vez que eu já tinha Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu tinha certeza da minha salvação, aí eu já sabia a segunda coisa mais importante agora é ajudar outros a conhecer esse Jesus e ter a vida eterna, porque né, não tem nada mais importante nessa vida do que ter certeza da vida eterna. Então, uma vez que eu tinha a vida eterna, qual seria a coisa mais importante para a minha vida, né? Era de ajudar outros também a ter essa certeza da vida eterna. Então, agora, o que Deus queria fazer com a minha vida, eu não tinha certeza, né? Mas eu fui crescendo, pensando, eu acho que eu vou ser missionário também, igual meu papai e minha mamãe, porque eu quero também dar minha vida para ganhar outras pessoas para Jesus, né? E eu não sabia que tipo de missionário, né? Então, eu lembro que eu ficava muito fã, e ainda sou fã, do Billy Graham, né? Que já foi para a glória, daquelas grandes cruzadas, milhares de pessoas convertendo. Também meu pai tinha uns filmes do Telly Osborne. Telly Osborne era como o Reinhard Bonnke, né? Que também milhares e milhares na África convertendo e sendo curados. E eu também tinha acabado de aprender a tocar violão também e tudo. Aí eu comecei a pensar, eu já tinha ouvido meu pai falar que depois da pregação da palavra, a coisa que Deus mais usa para alcançar pessoas é a música, né? A palavra e música. Então eu pensei, poxa, vamos fazer isso. É palavra, pregação da palavra, muita música, uma banda muito top e muitos milagres, e vamos fazer grandes cruzadas ao redor do mundo e ganhar o mundo para Jesus. Então, eu comecei a pensar nessa direção. E comecei a sonhar com isso. Quando eu estava... Então, aí eu fui fazer faculdade teológica, né, com 17 anos de idade, e na faculdade teológica eu fui fazer um curso especial durante uma das férias. Eu fiquei na faculdade para fazer esses cursos especiais, que eram muito preciosos, e um deles era sobre missões, e um dos livros que eles pediam a gente para ler, que parece que até não estava sendo publicado mais, era um livro do Watchman Nee, que estava lá na biblioteca, e esse livro falava sobre o ministério apostólico e a importância de plantar igrejas e tal. Esse livro totalmente me impactou, porque o Watchman Nee provou pela Bíblia que muito, muito mais importante do que simplesmente ganhar pessoas para Jesus era ficar cuidando delas, fazendo discípulos, e que o melhor método bíblico de fazer isso era através da plantação de igrejas. Esse livro me mostrou assim, por A mais B, inclusive o Watchman Nee falou qual era a forma na igreja primitiva que eles faziam, era plantando igrejas, começando igrejas, e ao plantar igrejas, você então está sendo usado pelo Espírito Santo para ter e formar o ambiente que é o ambiente bíblico e correto para não só ganhar vidas, mas ficar cuidando bem delas, fazendo discípulos e treinando aqueles discípulos para também ganharem almas e fazerem discípulos também, e perpetuar, expandir o reino de Deus. Em outras palavras, a forma principal de expandir e de implantar o reino de Deus aqui na Terra é através da plantação de igrejas. Uma vez que eu entendi isso, aquilo me impactou muito, muito forte. Aí lá na faculdade teológica também eu fui aprendendo que essas grandes cruzadas evangelísticas
eram maravilhosas, eram lindas, elas ajudavam muito no avanço do reino de Deus, mas que elas muitas vezes tinham frutos que não eram permanentes, Então, por exemplo, uma das coisas que nós aprendemos lá é que, eu não sei se eu vou lembrar dessas estatísticas exatas, mas é mais ou menos assim, que as cruzadas do Billy Graham, que eram entre as mais organizadas, as mais sérias, porque eles mandavam uma equipe para aquela cidade onde ia ser a cruzada, no estádio, a grande campanha no estádio, meses antes, para treinar as igrejas em como cuidar dos novos convertidos. Depois, eles pegavam aqueles novos convertidos e ficavam cobrando das igrejas todo um acompanhamento, providenciavam material para o acompanhamento do novo convertido. Então, eles trabalhavam e não mediam esforços de investir muito dinheiro e muito trabalho para ficar cuidando dos novos convertidos depois da grande cruzada acontecer lá naquela cidade. Mesmo com todos esses esforços, que os melhores resultados deles eram de pessoas que ficavam fiéis, continuavam seguindo Jesus depois de ter feito uma decisão lá no estádio, era de fruto permanente, era entre 2% a 5%. 2% a 5%. Olha só, de fruto permanente dessas grandes campanhas nos estádios. Então, é muito lindo pessoas converterem pela internet, converterem os estádios do The Sand e tudo mais. Isso é lindo, lindo, lindo. Eu não sou contra, eu sou a favor demais, sou a favor. Mas e o segredo principal para dar muito fruto e fruto permanente no reino de Deus era plantar a igreja. Com isso, isso me abalou, porque eu falei, cara, eu não quero investir minha vida só em fazer grandes cultos nos estádios mais da vida. Eu quero plantar igrejas. Aí que eu fui admirar ainda muito mais meu pai, porque meu pai, desde o começo da obra missionária, sempre esteve envolvido em plantar a igreja. Eu falei, poxa, meu pai nem talvez tinha lido todos esses livros, tinha ouvido todas essas estatísticas, mas ele foi dirigido por Deus mesmo, que é o princípio bíblico do avanço do reino de Deus, é plantando igreja. Então, falei, não, então eu tenho que dar minha vida para plantar igrejas. Aí que foi quando eu creio que o Espírito Santo me deu uma ideia muito louca. E a ideia muito louca é essa, é de juntar as duas coisas. Então, eu nunca tinha participado de uma célula antes da minha vida, mas a ideia foi essa, entrar numa cidade com uma equipe bem grande, encher a cidade de células, depois vir com uma grande cruzada no estádio, ganhar milhares e milhares de pessoas, aí aquelas células vão servir como redes para segurar os peixes. E aí você coloca todos os novos convertidos nas células e já discipulando elas, e do estádio muda para um galpão muito grande e já plantar uma poderosa igreja naquela cidade. Uau. Então, esse ainda é o grande sonho que Deus tem nos dado, e o nome dessa visão que nós temos que Deus tem nos dado é Acts in Action. Acts in Action, que em português seria Atos em Ação, né? O livro de Atos em Ação, Acts in Action. Então, aí eu estava muito empolgado para colocar isso em prática, muito empolgado, e eu vim para o Brasil, e eu já estava, depois de formada a faculdade, eu vim para o Brasil, e o meu irmão Lucas tinha me convidado para ajudar com jovens lá em Santarém. Então, eu trabalhei mais ou menos um ano ajudando com jovens, aí eu já estava com plano agora de parar de trabalhar na igreja local e começar esse grande ministério, Acts in Action. E bem antes de eu começar esse grande ministério, eu estava para começar, e aí o Espírito Santo me fez uma pergunta, eu tirando o tempo com Deus, ele me fez uma pergunta, ele falou assim, amém, meu filho, e quem vai treinar esses pastores dessas mega igrejas que vocês vão plantar ao redor do mundo? Eu falei para ele, bem, eu estou achando que eu que vou plantar, eu que vou treinar esses pastores. Eu estava achando que eu que vou treinar esses pastores.
Ele falou, como que você vai treinar esses pastores se você nunca pastoreou uma igreja? Né? E eu falei, realmente, bem perguntado, né? Aí ele falou, olha, eu quero que você tenha a experiência de pegar uma igreja pequena e pastorear aquela igreja e ver aquela igreja se tornar uma igreja muito grande. E aí, com essa experiência, você vai poder treinar outros pastores. Eu falei, tudo bem. Então, poucos dias depois que ele me falou isso, o meu líder chegou para mim, que era o meu irmão mais velho, o pastor Lucas, e ele falou assim, Eibe, eu quero concentrar no Ribeirinho, eu quero trabalhar muito concentrando no Ribeirinho. E eu preciso de alguém para pastorear a igreja central em Santarém, que era uma igreja muito pequenininha, mas ele falou, eu preciso de alguém para pastorear essa igreja, porque eu quero concentrar no Ribeirinho. Você não quer pastorear a igreja? Olha, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Cara, se o Lucas tivesse me perguntado aquilo poucos dias antes, eu teria falado não. Meu chamado não é para pastorear, meu chamado é apostólico, para plantar igrejas, né? Mas lembre-se que poucos dias antes, o Espírito Santo tinha me falado que ele queria que eu pastoreasse a igreja, uma igreja. Aí eu falei pro pastor Lucas, não, tudo bem, eu aceito o desafio. Eu falei, tem mais, né? A igreja tinha cultos que dava só 10 pessoas, 5 pessoas. Teve um culto que, além de mim, só deu 2 pessoas, né? E uma era minha irmã Ângela. Então, mas eu falei uma coisa, uma loucura para o pastor Lucas, porque naquela época em Santarém ninguém nem podia nem imaginar uma coisa dessa, em nenhuma igreja, né? Eu falei, e tem mais, eu não vou parar de pastorear essa igreja até ela tiver mais do que 8 mil pessoas, pelo menos, né? Eu acho que ele pensou, o Eibe está sonhando, o Eibe está viajando na maionese. Mas é porque eu estava em cima de uma palavra que Deus tinha me dito, que eu precisava de aprender como pegar uma igreja pequena e fazer essa igreja ser uma igreja grande para poder ter a experiência necessária para treinar os pastores, né? Então foi assim que... Me impressiona muito, pai. Perdão, mas me impressiona muito como você teve tanta disposição, você foi tão ensinável, né? Porque o Senhor começou a te dar um sonho ali, mesmo tão novo, e você, conforme foi aprendendo e o Senhor foi te mostrando, você foi ajustando a sua visão ao que você entendeu que seria mais efetivo para a própria realização do sonho que o Senhor estava te dando. O que, obviamente, é algo... Você já estava sonhando com algo tão lindo, né? Mas muita pessoa acaba perdendo tempo por não ser ensinável, de pensar, não, eu vou fazer desse jeito, né? E me impressiona como você teve o coração de, não, vamos fazer do melhor jeito, né? Do que é o mais efetivo. E eu gosto muito de ouvir essa história e ver como você, né, dependendo das etapas e do que o Senhor foi te ensinando, foi ajustando, né? Então eu acho que isso é tão legal, tão importante, né? Mas desculpa interromper, pode continuar, você estava falando de Santarém. Não, muito legal o que você está falando, Israel, até porque eu creio que eu até falo com muita vergonha isso e com muita tristeza que alguns anos, talvez, eu atrasei as coisas por causa de falhas na minha vida, né? Eu mesmo, como jovem solteiro e também já pastoreando a igreja, teve momentos que eu não estava conseguindo vencer certos pecados. E eu lutava, e eu chorava, e eu jejuava, e eu não conseguia vencer. E eu costumo até dizer que eu fui cobaia, né, da visão do MDA, do discipulado 1 a 1, porque finalmente, aos trancos e barrancos, no meu desespero, eu aprendi na prática, né, que quando eu vomitava todos os meus pecados para o meu líder, pastor Lucas, meu discipulador, eu vomitava tudo, e ele orava por mim. Eu comecei a ser curado, né, porque a Bíblia fala em 1 João 1,9, para receber perdão, a gente confessa o pecado para Deus. Mas em Tiago 5,16 fala que para receber cura deve confessar os pecados para outra pessoa
que está na liderança espiritual, o contexto lá são os presbíteros da igreja, né? Confessar para outra pessoa e aquela pessoa orar pela gente, para a gente ser curado. Isso é um processo, não é só uma vez, uma continuidade de prestação de conta para receber cura, para receber tratamento. Então, começou esse discipulado profundo com o pastor Lucas, eu me abrindo com ele, confessando pecados horríveis, namoro imoral, masturbação, pornografia, e ele orando por mim, ele orando para eu ser curado. E quantas vezes parecia que eu nunca ia ser curado, né? Eu tive que até sair do ministério um tempo, passar um processo de restauração, tirar mais tempo com Deus. Aprendi a tirar muito tempo com Deus. Muito jejum, muita oração, muito choro, muito quebrantamento. Mas ainda como solteiro, através da intimidade com Deus, número 1, e número 2, através do discipulado, eu aprendi a andar em vitória, pela misericórdia dele. Então, ainda como solteiro, Deus me deu a vitória sobre todas essas áreas, masturbação, pornografia, namoro impuro, tudo. Deus me deu a vitória completa pela graça de Deus. E continuei andando em santidade, até começar a namorar a minha querida esposa, que agora é minha esposa, Andréia, e nós tivemos um namoro tão santo, talvez até mais radical do que muitos precisam fazer, mas eu quis fazer radical porque eu queria aquela santidade. Então, eu queria ficar o mais longe possível do buraco. Então, a primeira vez que eu dei um beijo profundo na Andréia foi quando o meu pai fez o nosso casamento e nos declarou casados. Aleluia, foi a primeira vez que eu dei um beijo profundo nela, maravilhoso, glória a Deus. E eu comparo, sabe como formiga gosta muito de açúcar? Formiga gosta muito de açúcar. Eu me comparo, eu e Andréia, desde o nosso casamento até hoje, né, vai fazer 30 anos, eu me comparo assim como duas formiguinhas em cima de um monte de açúcar, aleluia. Assim, a nossa vida de casado, né? Glória. Mas uma vez que eu estava andando em santidade, aí Deus usou isso para o bem, porque acabou formando o modelo MDA, que através do discipulado, 1 a 1, as células, e aí explodiu o crescimento, e explodiu o crescimento em Santarém, e é isso. Então, aí nós pensamos, bem, então, nós sentimos dirigidos por Deus, olha, deve ir para São Paulo, porque São Paulo vai ser uma base mundial. Mas antes de ir para só abrindo um parênteses aqui, para quem não conhece, MDA, né, ele é o modelo discipulado apostólico. Então, é uma visão, né, que existe dentro das past churches, que todo mundo está sendo discipulado por alguém. Desse jeito, todo mundo tem essa chance, né, a ser afiado, ser transformado. E até pela própria experiência que você já ouviu, né, a gente vê biblicamente que é a ferramenta mais efetiva para a transformação, né, para o nosso crescimento. Então, só abrindo um parênteses para quem não conhece, né, essa é a visão que você está escutando, mas só simplificando a terminologia. Não, fantástico, obrigado, Israel, isso mesmo. E aí, o que acontece? Deus nos falou, né, para pegar a visão de Atos em ação e experimentar primeiro com uma equipe que nós enviamos para Boa Vista, uma equipe pequena. E em 5 anos já era a maior igreja lá da cidade. E o mais importante é que todo mundo sendo bem discipulado, muita qualidade, muitos líderes sendo gerados. Aí ele falou, agora é a vez de você ir com uma equipe, meu filho, para Fortaleza, né? Mas, pai, só um minuto, antes de Fortaleza, né, você começou a contar um pouquinho de Santarém, né, só para o pessoal saber o que aconteceu depois, antes de estar pronto para ir com novas equipes. Você contou um pouquinho de como o Senhor te chamou para pastorear, né, que não era nem o que você estava pensando em fazer, mas Deus realmente te mostrou isso como parte do processo. E o que aconteceu depois, esse tempo de Santarém? Você falou para a gente que teve reunião com 3 pessoas, que uma delas era sua irmã. Isso mesmo.
E aí, então, cresceu, né? Cresceu muito ao ponto que eu coordenava todas as Past Church em Santarém, e a Past Church que eu pessoalmente estava pastoreando, estava com aproximadamente 10 mil pessoas, e as Past Church de toda Santarém, que eu coordenava, já estava com aproximadamente 20 mil pessoas, né, alcançadas, quando eu mudei de lá. Depois foi crescendo, que os números chegaram bem altos, né, perto de 60 mil e assim por diante. Mas muitas pessoas falavam, não vai ficar crescendo depois que o pastor Eibe mudar. Mas não estava baseado em mim, nem na minha personalidade, né? Estava baseado na palavra de Deus e nos princípios bíblicos de discipulado. Então, eu acredito que sucesso só é um sucesso se tiver sucessores bem-sucedidos, né? Uau. Quantos S's nessa sentença? É verdade. Então, Deus, na sua misericórdia e sua graça, fez essa obra tão poderosa e continua, né? Eu continuo tendo o privilégio de supervisionar o trabalho lá em Santarém e também em Fortaleza. Mas nós agora, apesar que São Paulo nem inaugurou ainda, já enviamos equipes fortes e poderosas para, olha só, para Rio Grande do Sul, para Belo Horizonte, para Mato Grosso do Sul, né, Campo Grande, para Recife e para Vitória, Espírito Santo. E já temos também equipes que estão ligadas a nós, estavam em Fortaleza conosco, e agora em Santa Catarina também temos. Então, as Past Church estão praticamente em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, exceto Paraíba, onde fica a capital João Pessoa, mas já tem uma equipe muito poderosa em Fortaleza, preparando para ir para Paraíba, para João Pessoa. Então, é uma coisa muito bonita, como espalhou assim, pum, né? E nem inauguramos ainda em São Paulo. Então, depois que a coisa explodir aqui, aí são as nações da Terra, apesar que já estamos em várias nações também da Terra, várias nações, já tem Life Group em Canadá, já tem igreja nos Estados Unidos, já tem Venezuela. Temos um trabalho muito grande, muito forte mesmo, a Past Church. Portugal, Itália já tem 3 Past Church com italianos, Japão tem um trabalho muito forte, então Paraguai. Isso é só o começo, né? Mas nós vamos mandar equipe bem grande, se Deus quiser, para as nações da terra de São Paulo. Né? E o que eu acho lindo é ver realmente que agora São Paulo também já vira, né, uma ponte para o Brasil inteiro, né? Toda a parte do Brasil, mesmo o pessoal de fora, né, para serem treinados e saírem como missionários, né, para o mundo todo. O que a gente se empolga, porque essa é a nossa missão, né? A grande comissão. E eu acho que isso é algo que todos nós temos que sonhar, né? O que me impressiona tanto na sua adolescência foi realmente acatar isso e correr com esse sonho, né? E realmente sonhar como você podia dedicar a sua vida, né, para realmente obter sucesso nessa grande comissão de Jesus. E é importante lembrar que na grande comissão, né, não é a grande sugestão, não é opcional isso para nós como cristãos. Jesus diz, né, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, o que é portanto? É uma conjunção, está juntando a ideia de que ele tem toda a autoridade com a próxima coisa que ele vai falar. Ele diz, portanto, né, já que eu tenho toda a autoridade, eu estou dizendo para vocês, vão, né, façam discípulos, né, de todas as nações, vocês vão levar os bons novos do evangelho até os confins da terra. Então, realmente, isso não é, né, opcional para nós, é a nossa vida, e o motivo pelo qual a gente celebra esse crescimento é porque isso é o avanço, né, do reino de Deus. Ninguém está querendo sentar, olhar para estatísticas e pensar, uau, que legal, nós fazemos isso, nos desdobramos para isso, porque Cristo deseja que todas as pessoas sejam alcançadas. Então, quando a gente está se desdobrando para tornar isso uma realidade, a gente está tomando parte na missão que Jesus nos deu, né? É a nossa comissão, a missão que ele começou e entregou para nós. Então, por isso que isso tudo é tão lindo. E todos nós precisamos sonhar grande, né, com participar disso. Você está ouvindo aqui
de um projeto, né? O Past Church, que na verdade significa Projeto Amazonas, porque tudo começou lá, né? A gente vê que, apesar de já estar fazendo grandes coisas hoje, por causa de tantas pessoas maravilhosas, de fato, isso é só o começo, né? E tem muito para se sonhar ainda. Mas eu queria que vocês escutassem um pouquinho de como isso, né, já estava lá atrás, não só com o sonho do Abe que você ouviu, mas até mesmo do Lucas, o irmão mais velho dele, tantas pessoas sonhando, se desdobrando, e você, hoje, que você tem seus sonhos, ou se você ainda não tem sonhado, né, você precisa sonhar grande, porque você não tem ideia do quanto Deus pode fazer com você, né, se você realmente decide sonhar grande. E, obviamente, todo sonho, né, bom vai estar, de alguma maneira, relacionado, né, com o motivo pelo qual nós existimos, essa grande comissão, mas não subestime o que pode acontecer, né, se você simplesmente começar a sonhar. Porque sonhar, né, nos leva a nos desdobrar. Se a gente está mastigando isso de noite e dia, a gente começa a pensar realmente no como a gente pode se ajustar, melhorar, e vai levar a gente a viver uma vida mais séria, mais intensa e mais radical. E, pai, é tão bom escutar tudo isso, tão bom. Ô, meu filho, eu te amo demais. Deixa eu falar algumas coisas aqui bem interessantes. Número 1, existe uma expressão em inglês, né? Go is in the gospel, né? Go is in the gospel. Então, na realidade, mesmo que a pessoa ainda não saiba exatamente os detalhes do chamado dela ainda, ela já tem o maior de todos os chamados já escrito na Bíblia para ela, igual você disse, a grande comissão. Então, se ela for fiel em já obedecer nessa direção, já começar ganhando almas, fazendo discípulos, cuidando bem delas, enfim, e indo fazer discípulos das nações, na medida que ela vai obedecendo, Deus vai revelar os próximos passos, né? Agora, em alguns casos, como foi o meu, Deus revelou muito, né? Ao ponto que, mas não falo, eu não digo que todo mundo é para ser assim, né? Cada caso é um caso. Tem muitos que eu admiro demais, pessoas de altíssimo nível que falaram, não, Deus nunca me revelou tudo o que ele queria fazer através de mim, ele foi me revelando os próximos passos, e aí eu já tinha certeza, e aí foi, né? Tá bem. Cada um tem que saber como o Espírito Santo está lidando com ele, mas no meu caso foi muito engraçado, Israel, porque Deus já tinha me mostrado tanta coisa, eu tinha escrito num papel, eu tinha escondido esse papel em uma das minhas gavetas, lá depois de casar, né? Depois de casar, nossa igreja ainda era muito pequena e tal, e a Andréia, cuidando das nossas roupas e das gavetas, ela achou esse papel. E nesse papel estava misturado um pedaço em inglês, um pedaço em português. Ela falou, amor, que papel é esse? Aí eu falei para ela, olha, amor, você pode saber, mas mais ninguém. Isso aqui é só entre eu, Jesus e você, mas você pode saber tudo bem, porque você é minha esposa. Mas é o seguinte, são as coisas que Deus falou para mim fazer até 120 anos de idade. E é o seguinte, os alvos são tão loucos e tão grandes e tão loucura, que eu fiquei com medo de alguém ver isso e me achar totalmente pirado, orgulhoso, boçal, seja o que for. Então, eu escrevi em pedaço em inglês, pedaço em português, e é claro, está tudo nas mãos de Deus. Se eu não ouvir bem a voz de Deus, eu só quero a vontade dele, eu não quero minha vontade, eu posso não ter ouvido bem a voz de Deus, então eu nem quero mostrar para ninguém, isso aqui é só entre Deus e eu e você. E tudo. Mas realmente a Andréia ficou assustada. O quê? Você já sabe tudo que vai fazer até os 120 anos de idade. Mas é claro que nesse processo todo, a gente não sabe o tanto que a gente ia sofrer, o tanto que a gente ia ter que aprender, o tanto de cabeçada na parede, o tanto de coisa que tinha que ser tratada na minha própria vida para que os sonhos de Deus possam ser realizados. Mas eu estou pronto para ficar insistindo, ficar perseverando até que esses sonhos dele sejam uma realidade, né? Isso é muito emocionante. Demais. E, bom, nesse tempo, o que você acha que foram alguns dos maiores desafios, talvez, e oposições que você enfrentou? E o que te motivou a continuar sonhando
né, mesmo nesses tempos de dificuldade? Olha, uma boa pergunta, Israel. Deus já tinha me dado muitos sonhos, né? Quando eu era solteiro, mas por causa do pecado na minha vida, eu tive que ser tratado. Ao ser tratado e aprofundar muito na intimidade com Deus, começou a vir aquelas dúvidas. Cara, eu estava em pecado às vezes. Será que eu estava ouvindo Deus mesmo? Será? Talvez aquilo era só coisa da minha cabeça. Eu nem tenho certeza se esses alvos, esses sonhos, esses planos eram de Deus. Então, eu lembro que eu peguei tudo e coloquei sobre o altar. Eu lembro que eu falei, Deus, é o seguinte, eu sempre achei que com certeza era a sua vontade, porque o Senhor é um Deus bom e quer coisas grandes para nossas vidas. Porém, o que o Senhor chama de coisa grande, às vezes é diferente do que a gente chama de coisa grande. Por exemplo, o Estevão. O Estevão foi, na minha opinião, um dos maiores homens de Deus no Novo Testamento. Mas ele morreu apedrejado, né? E aparentemente muito novo ainda, muito jovenzinho, e morreu apedrejado. E aí? Só que, enquanto ele estava vivo, ele afetou, tudo indica, a vida de milhares e milhares de pessoas, e, ao ser apedrejado, ele pediu que o Pai perdoasse os pecados daqueles que estavam envolvidos naquele apedrejamento. E um dos que estavam envolvidos naquele processo, segurando as capas das pessoas que estavam apedrejando-o, era o Saulo. Eu creio que por causa dessa oração do Estevão, essa oração, Deus respondeu essa oração, e por causa da resposta da oração de Estevão, foi porque a luz que brilhou na estrada de Damasco e Jesus se revelou a Saulo. Teve a conversão de Saulo, Saulo se tornou grande apóstolo Paulo, e eu creio que lá nos anais do céu está escrito que o pai na fé de Saulo, do grande apóstolo Paulo, foi o Estevão. Então, e o Estevão era um homem de Deus tão poderoso que sempre a Bíblia fala que Jesus está sentado à direita do Pai. Sempre eu falo isso, Jesus está sentado à direita do Pai. Só que a única vez que eu saiba que a Bíblia fala que Jesus estava em pé, porque Estevão falou, olha, eu vejo, bem antes dele morrer, ele falou, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. E então eu creio que Jesus falou, não, para esse eu vou ficar em pé, para recebê-lo aqui no céu. Para esse eu fico em pé. Então, Estevão, com certeza, era um dos grandes homens de Deus. Por que estou falando tudo isso? Porque naquele meu chegando ao fim de mim mesmo, eu falei, sabe uma coisa, Deus? Talvez o Senhor não quer, eu estava pensando que o Senhor queria me usar grandemente como apóstolo Paulo, plantador de igreja. Mas talvez não. Talvez o Senhor quer me usar grandemente como Estevão. Talvez o seu sonho para mim é que eu seja um pastor lá no Ribeirinho e eu nem seja financiado. Eu vou plantar minha mandioca, pescar e talvez lá no Ribeirinho eu vou ganhar um cara para Jesus. E esse um cara vai ser o próximo apóstolo Paulo do século 21. Então, se é isso que o Senhor quer, é isso que eu quero também. Eu só quero o que o Senhor quer. Eu não quero mais nada na minha vida. Então, eu cheguei ao fim dos meus sonhos naquele momento. E depois Deus ressuscitou todos os sonhos. E eu aprendi algo muito profundo, que quando Deus nos dá um Isaac, que é um grande, grande sonho, para aquele Isaac poder chegar à maturidade, muitas vezes ele passa pelo altar. É onde a gente tem que, entre aspas, sacrificar o nosso Isaac. E aí ele passa pela morte, todo grande sonho passa pela morte
e passa pela ressurreição para poder chegar a uma grande realidade, né? Então, aquele foi um momento muito, muito chave na minha vida, eu creio. Uau. Que incrível. E pai, uma última coisa antes da gente encerrar, né? Tem a frase que eu sempre ouço você dizer, né? Que isso é só o começo. E eu sempre te vejo sonhando adiante. Não só isso, né? A sua motivação, a sua energia e dedicação me impressionam tanto, né? Quando eu estou com você, às vezes eu sinto que você é mais novo do que eu, né? Que tanta energia, de tão pilhado que você realmente tem me inspirado a ser mais desse jeito, a ser mais desdobrado e dedicado, né? E então, como que você continua sempre tão motivado e como você mantém a perspectiva e a visão, né, de continuar trabalhando para esse sonho, né, que sempre, né, a gente ouviu que você tem sonhos muito grandes, muito audaciosos. Como você continua motivado e disposto a trabalhar desse jeito? Bem, obrigado, filho, por todo o seu carinho e se tem qualquer coisa, eu tenho certeza que não é por causa de mim, né? Apesar de mim, apesar de tantas pisadas na bola, mas eu creio que é verdade, essa frase tem marcado muito, né, nossa vida, nosso ministério. Isso é só o começo. Mas talvez ela é baseada numa outra frase, né, que o meu pai sempre citava, o city stud, né, aquela frase, vou até falar em inglês e depois em português, né? Only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Né? Somente uma vida que nós temos e logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Então, eu cheguei à conclusão que eu preciso realmente me entregar de corpo e alma, entregar toda parte do meu ser para Jesus, para viver só para Jesus, para viver para o ID, né? Fazer discípulo de todas as nações. Então, e eu tenho visto que nós podemos aplicar fé. A Bíblia promete, nós temos a mente de Cristo, nós temos a energia dele. A Bíblia fala lá em Romanos que se o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo habita em vós, ele vivifica seu corpo mortal. Então, ele não está falando sobre nosso corpo glorificado que nós vamos ganhar. Ele está falando desse corpo mortal que nós temos agora, mas ele é vivificado, energizado sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. Então, nós podemos ter essa energia, essa garra e ir com tudo para alcançar e correr atrás do alvo de fazer discípulos de todas as nações e glorificar o nome do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Deus. Uau, que importante. E eu acho que só uma última pergunta. A gente falou sobre como, né, você se ajustou tantas vezes e alinhou as suas expectativas, né, com o sonho. A gente escutou a história de como às vezes você pensou que era isso, mas aprendeu que tinha um outro jeito de se fazer, e você foi alinhando e ajustando a expectativa. Eu acho que muitas vezes as pessoas, né, percebem que talvez não estão sonhando do melhor jeito, só que na hora de fazer ajustes, né, alinhar as expectativas e os planos, tem muita gente que acaba até desistindo do sonho, né? Então, como você acha, como foi para você sempre fazer esses reajustes, né, entender que às vezes que tinha um jeito diferente de fazer as coisas, que como você estava pensando, que conselho você daria para quem está passando por um reajuste, né, de visão, de perspectiva, para poder continuar perseguindo o sonho? Muito, muito boa pergunta. Eu creio que temos que ser quebrantados, temos que lembrar que nós somos eternos aprendizes. Então, ninguém é dono da verdade, só Deus mesmo. Uau. E ele nunca falha, mas nós, muitas vezes, não temos certeza que se nós ouvimos claramente a ele. Então, vamos jogar o orgulho de lado, admitir a paz. Dessa vez eu acho que eu não ouvi bem a Deus, ou talvez eu ouvi, mas eu não interpretei corretamente, né? Deus tinha me falado sobre Atos em Ação, plantando igrejas ao redor do mundo, mas ele nunca tinha me falado que era para eu ser pastor. Pelo menos eu não tinha ouvido isso, né? Então eu tinha que me humilhar e falar, bem, então ele agora me deixou mais claro, né, os detalhes
os sonhos dele para a minha vida, e a gente tem que se humilhar e estar pronto. Muitas vezes Deus usa, sabe quem? O seu pai, a sua mãe, seu discipulador, seu pastor. Não seja orgulhoso para não... né? Ouça o que o seu pai está falando, ouça o que os outros estão dizendo, né? Às vezes pessoas também são usadas pelo maligno para tentar jogar água no fogo, né? Mas muitas vezes até as pessoas que vêm criticando, às vezes tem alguma coisa lá que Deus quer nos ensinar através delas, e nós temos que ser humildes para saber separar, né, separar as espinhas, né, da carne de peixe, né? E nós precisamos saber realmente aproveitar. Então, o segredo mesmo é muito quebrantamento, muito quebrantamento, e eu nem diria humildade, apesar que devemos ser humildes, mas seja pelo menos honesto, que você não é onisciente, que você não sabe todas as coisas, e que eu e você, nós todos, precisamos ficar quebrantados na presença de Deus, sendo eternos aprendizes. Uau, que precioso. Então, eu acho que por hoje é só, né? Que privilégio, que conversa maravilhosa. Eu tinha que dividir um pouquinho, né, do meu sogro, porque sempre que a gente está conversando, eu saio tão inspirado das nossas conversas. Ele realmente é um modelo para mim, e muito do que eu quero viver e me tornar, eu me inspiro, né, no meu sogro, como você acabou de ouvir ele. E realmente eu gosto muito do que ele diz, e eu realmente me sinto desse jeito quando eu converso com ele, né, de que se ele está vivendo isso, você com certeza pode. Né? E isso é tão verdade, porque tudo que nós vivemos e vemos acontecendo dentro do reino realmente não é por causa de nós, mas apesar de nós, como foi dito. Então, é o mesmo Espírito Santo, né? Não só o mesmo Espírito Santo que hoje está com ele fazendo essas coisas, mas que estava com Jesus em seu ministério. E é por causa do Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador, que Jesus disse que nós faríamos as mesmas coisas do que ele e coisas ainda maiores, né? Nossa, como Jesus pode dizer uma coisa dessas? É porque hoje nós caminhamos de mãos dadas com o mesmo Espírito Santo. Então, isso é tão motivador, isso é tão encorajador, né? Saber que hoje o mesmo Espírito Santo que guiou Jesus, né, no deserto, nas ruas de Jerusalém, e operava todos esses milagres, é quem está conosco hoje. Então, nós podemos ousar, sonhar grande, né? E continuando o que Jesus está fazendo, né? E realmente preparar as próximas gerações, né? Como a gente falou, uma sucessão de sucesso, sucessivamente, sem cessar, e realmente continuar cumprindo a nossa grande comissão. Então, muito obrigado, né, por esse tempo, pai. É tão bom poder dividir isso com o pessoal, e eu espero que você possa sair, né, desse podcast realmente encorajado a sonhar grande. E você tem quer passar um último encorajamento, um último conselho encorajando aí, né, os jovens a sonharem grande? Amém. Eu realmente quero dizer, não tenha medo de sonhar grande, né? Não tenha medo de sonhar grande se você tiver a humildade, o quebrantamento de ficar aprendendo e ficar ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, deixa ele te dirigir, ele vai te dirigir. Agora, só tenha a perseverança de uma vez que ele falou uma coisa para você levar a sério e ser fiel naquilo que ele já te mandou fazer. Não adianta eu só ficar tudo empolgado sobre lá na frente. É importante isso também, mas eu preciso ser fiel naquilo que ele me mandou fazer agora, né? Então, inclusive, Israel, meu filho, eu sou muito seu fã, muito admirador, seu admirador. Por quê? Porque eu vejo isso em você, você tem sonhos grandes, isso é lindo e deve ter, mas você também leva muito a sério o aqui e agora, né? Cada momento de fazer sua vida valer a pena, de tirar tempo com Deus, de obedecer a Deus, de ser fiel nas coisas que Ele te mandou fazer agora. Então, isso é um exemplo
para todos nós, né? Você é uma inspiração para mim, você me faz querer viver mais consagradamente para Jesus. Esse é o exemplo da Priscila, minha filha. Vocês são filhos que a gente ama e admira muito, e é uma inspiração. Obrigado por ser essa inspiração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pessoal, Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo episódio.